carro, chave de casa, entendemos? Que só fala, sabe, aquilo que o povo quer ouvir, entendemos? Mensagens, que apenas amassageia o ego das pessoas, que apenas, irmão, favorece os interesses das pessoas, irmão. Quando, irmãos, eu falo sobre profeta, irmãos, uma das marcas de um profeta de Deus, irmão, a primeira marca, profeta de Deus, igreja, ele é solitário. Profeta de Deus, irmãos, ele não tem muitos amigos. Uma outra marca, irmãos, no profeta de Deus, irmão, é que ele é uma pedra no sapato de muita gente, irmão. Aonde, irmãos, ele chega, ele incomoda. Meu Deus! Aonde, irmãos, eu e você chegamos, irmão, a gente incomodamos. Aí, irmão, talvez, irmão, você até não possa se perguntar, por que será que eu incomodo tanto? Até mesmo que eu calado incomodo tanto, irmão. É o fato do que, irmão? De você falar a verdade e fazer a verdade de Deus valer na tua vida. Aleluia. Então, irmãos, quando a gente, irmãos, entra por esse caminho, irmão, fique certo disso, que a gente vai incomodar muita gente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque a nossa maneira de ser expõe a maneira errada com que muitas pessoas estão vivendo aí. Entendeu? Então, uma das marcas, entendeu, de um profeta de Deus, porque ele é solitário. Entendeu? Ele é uma pedra no sapato de muita gente, aonde ele chega, irmãos, ele incomoda. Uma outra marca também, irmão, profeta de Deus, irmão, ele é perseguido. Se eu e você, irmãos, olharmos na Bíblia, eu e você não vamos encontrar um profeta que não foi perseguido. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, todos os profetas, irmão, de Deus passaram por momentos de perseguição. Então, irmãos, eu e você temos que estar preparados para isso. Que enquanto, irmão, eu e você estamos vivendo aqui nessa terra, irmão, e estivermos o que? Lutando para fazer o querer a vontade de Deus, irmão, estamos sujeitos a passar por perseguição. E quando eu e você, irmãos, a gente olha na Bíblia, a gente vai ver o que? Os exemplos de profetas que passaram por perseguição. Um exemplo disso foi o profeta Isaías, irmão. O profeta Isaías, igreja, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O profeta Isaías, irmão, foi aquele que profetizou sobre o Deus Emanuel, o Deus conosco. O profeta Isaías, igreja, foi aquele que descreveu Cristo no madeiro. Isaías capítulo 53, irmão. Como é que foi a morte do profeta Isaías? Ele foi colocado dentro de um tronco de uma árvore e foi cerrado no meio, foi partido no meio, irmão. O profeta Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Aí você vai ver, irmãos, um outro exemplo também na Bíblia. Tiago, que era irmão de João. Como é que foi a morte de Tiago? A Bíblia fala que ele foi morto, irmão, pelas mãos de Herodes à espada. Tiago, irmãos, ele foi morto ao fio de espada. Um outro exemplo disso, irmão, João Batista, a voz do que clamava no deserto: preparai o caminho do Salvador. Irmão, João Batista, por ele ter apontado o pecado de adultério da filha de Herodias, qual foi o resultado disso? Ele teve a sua cabeça decapitada, trazida numa bandeja. Mas algo que nos chama a atenção, irmãos, assim em João Batista, irmão, que João Batista, ele perdeu a cabeça para levantar uma cabeça no ministério que foi Cristo. E o próprio Jesus, irmão, deu essa honra só para João Batista, que filho nascido de mulher como João Batista nunca houve, depois dele não haverá, pastor Rodrigo. Aleluia. Eu estou falando para você aqui, irmão, do preço que aquele que é um profeta de Deus, ele está sujeito a passar. Eu estou te dando exemplos aqui na Bíblia. Um outro exemplo, igreja, o jovem Estevão. A Bíblia fala, irmão, que os líderes religiosos naquele sinédrio não conseguiam resistir, irmão, à sabedoria, irmãos, com que Estevão falava. A Bíblia fala, irmãos, que Estevão, ele estava cheio de fé, ele estava cheio do poder de Deus, irmão. Irmão, qual foi o resultado disso? A Bíblia fala que, irmãos, que levantaram falsas testemunhas contra Estevão. E essas falsas testemunhas, igreja, proferiram todo tipo de palavra ao contrário contra a vida de Estevão. Induziram o que, irmãos? O povo, o que, irmãos? A se virar contra Estevão.
a ficar contra Estevão, irmão, a ponto que, irmão, de rasgarem as vestes de Estevão. A Bíblia fala que pegaram as vestes de Estevão, jogaram o que, irmão, nos pés de Paulo. Paulo assistiu o pedrejamento de Estevão, irmão. Mas a Bíblia fala, irmãos, que naquele momento ali, que Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. Aleluia. E pôde ver Jesus se assentado, igreja, sobre o trono. E falou praticamente as mesmas palavras que Jesus falou na cruz do Calvário. Senhor, não impute a eles esse pecado. Em outras palavras, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem do que estão fazendo. Meu Deus! Eles estão aqui na ignorância. E você vai ver aqui, irmãos, que o profeta Elias também está passando por um momento de apuro. Está passando, igreja, por um momento de perseguição. Louvado seja Deus, irmão. E a gente observa aqui a fragilidade, irmãos, do profeta Elias. Irmão, entenda bem uma coisa, irmão. Você pode ser profeta de Deus, mas só que você também é ser humano. Entendeu? Meu Deus! Você também tem os seus momentos de fraqueza. É verdade. Entendeu? Você também, irmãos, tem os seus momentos de abatimento espiritual. Eu e você, o que, irmão? Assim, temos nossos momentos que de altos e baixos. Mas uma coisa que a gente observa aqui no profeta Elias, irmão, nas palavras dele, que ele fala: Senhor, já basta. Senhor, somente eu fiquei por profeta. Entendeu? E detalhe, junto com esses 450 profetas de Baal, a gente vê aqui, igreja, a fraqueza de Elias. A gente vê aqui, igreja, que o profeta Elias, ele se deixou se levar pelo medo. Ele se deixou se levar, igreja, pelas circunstâncias que ele estava naquele momento ali. Porque observa as palavras dele, irmão. Ele está dizendo que somente ele ficou. Entendemos? E o número dos falsos profetas era grande. Era 450 profetas, que batiam a continência para Baal. Entendemos? Que prestavam culto para Baal. De toda forma que você podemos imaginar. Mas Elias, igreja, ele esquece. Entendeu? Que mesmo nesse momento dele de fraqueza, o Senhor estava com ele. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite, irmão? Independente do momento que você esteja atravessando na nossa vida. Quem sabe o teu momento também pode ser um momento de fraqueza. Quem sabe o nosso momento pode ser um momento de abatimento por causa de palavras que são proferidas contra a minha vida. Quem sabe, igreja, o nosso momento agora pode ser um momento de abatimento por causa de lutas espirituais que você temos passado no nosso dia a dia. Mas uma coisa, irmãos, que você, irmão, tem que ter, irmãos, em mente, que o Senhor está contigo. Aleluia. O Senhor está comigo, irmão. E se o Aleluia! Senhor está conosco, a gente não tem que temer a nada, irmão. Porque maior é o Senhor que está conosco para nos guardar, para nos livrar, para nos dar o livramento e para nos direcionar, irmão, conforme o caminho que Ele quer que a gente ande, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Tenha essa certeza contigo. São dias de luta, são dias de glória, mas o Senhor está contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem momentos também na tua vida que a gente está que nem aquela folha palmeira que está escrito no livro de Isaías. Você pode ver, irmãos, que a folha palmeira, sabe, em tempos de vendavais, ela se enverga até o chão, mas não quebra. Aleluia. Tem momentos na minha e na tua vida também, irmãos, que a gente está assim. Entendeu? O vento está soprando de tudo que é lado que a gente possa imaginar, irmão. E tem horas que a gente se dobra até o chão, entendeu? Mas não quebra. Por que a gente não quebra, irmão? Por causa da força que vem de dentro de nós. E essa força, igreja, é o próprio Espírito Santo de Deus. Sabe, que nos incentiva. É o próprio Espírito Santo, igreja, que nos assiste no nosso momento de fraqueza. É o próprio Espírito Santo, igreja, que intercede por mim e por você de uma forma inexplicável, com gemidos inexprimíveis, irmão. É o próprio Espírito Santo que leva as tuas lágrimas, que leva a tua dor, que leva as tuas petições, irmão, até o coração de Deus, irmão. Aleluia! E você vai ver aqui, igreja, que o profeta Elias, então, ele lança um desafio aos 450 profetas de Baal.
E uma coisa para o Espírito Santo, irmãos, ele começa a trabalhar no meu coração. Irmãos, por que vocês estão nos temendo? Entendeu? Ou se não, a quem a gente está temendo? A pergunta é, por que a gente está temendo? Ou se não, a quem a gente está temendo, irmãos? Deus, ele quer que a gente tranquilize essa noite, irmão. Deus, ele quer, igreja, que a gente o que? Confie nele. Está aqui um exemplo aqui, a Bíblia fala que o profeta Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que eu e você, irmão. Louvado seja Deus, irmão. O profeta Elias também, irmãos, ele também estava sujeito também a, assim, sabe, em tropeçar em algum momento. Mas só que mediante aqui, irmão, desse desafio que estava diante dele, irmão, ele não recuou. Ele chega para aqueles 450 profetas de Baal e manda a igreja que todos aqui conhecem, eles fazerem o sacrifício. O próprio profeta Elias chega para eles e fala, pastor Rodrigo, prepara um altar e começa aí a rogar ao Deus de vocês. O desafio já estava lançado. Vamos ver qual é o Deus verdadeiro sobre Israel. Vamos ver qual é o Deus que vai trazer a resposta primeiro. Se é o Deus de vocês, Baal, ou se é o Deus que eu sirvo. Irmãos, o desafio, irmãos, estava lançado. E uma coisa que se a gente for trazer para a nossa vida aqui na revelação dessa palavra, irmão, muitas das vezes também, irmãos, é colocado o desafio diante de mim e de você. É o desafio que vem para querer mexer com a nossa fé. E a Bíblia fala, igreja, que nós temos que estar preparados quando alguém chegar até nós e perguntar a razão da nossa fé. Eu e você temos que estar preparados, irmão. Porque em algum momento da nossa vida, a gente pode se deparar com alguém questionando, irmão, o fato do que, irmãos, de você servir a Deus. Alguém nos questionando, irmão, o que a gente tanto faz na igreja. A gente o que, irmãos, questionando, alguém nos questionando, louvado seja Deus, irmão, se a gente acredita na Bíblia ou não. E a Bíblia fala, irmãos, que nós temos que estar preparados para a gente, igreja, o que? Saber responder quando alguém vir até nós e perguntar a razão da nossa fé.